Você está escutando o especial do mês do horror do MasmorraCast. I am Dracula. I bid you welcome. I am Dracula, and I welcome you to my house. I am Dracula. Enter freely, and of your own will. I am Dracula. I bid you welcome. I am Count Dracula. Will you come in? Ich bin Graf Dracula und heiße Sie in meinem Schloss willkommen. I am Dracula. And I bid you welcome, Mr. Hart. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao nosso mês do horror. Estamos aqui com os nossos podcasts semanais, né? Mês do horror a gente faz bastante coisa, faz audiodrama, fala... A gente já fala muito sobre terror, né? Mas a gente fala mais ainda. E para esse bate-papo de hoje, com um tema muito especial, né? Não é spoiler, porque todo mundo já viu, tá no banner. Eu chamei o nosso amigo muito, muito querido Felipe Pereira. Boa noite, Opa. Felipe. Boa noite aí, um abraço para todos os ouvintes do Cine Masmorra. Pô, eu achei que a gente ia falar de vampiros que brilham, de um crepusculinho. Verdade, mas não, né? Tem que falar de terror. Ai, nossa. Ah, eu quero falar de amor também. Eu também gosto do amor no meio do terror, acho legal. Mas onde tem amor em Crepúsculo? Só tem vergonha alheia. Mas, tá bom, desculpa. Bom, e o Marcos Roberto, né, que tá aí também, né, Marcos? Tá, boa noite. Boa noite a todos. Muito bem. Eu não gosto de vampiros não, porque eles só querem ficar na veia dos outros pra poder depois ficar morcegando por aí. Impressionante, viu? Vocês viram aí quem tá aqui na live, né? Tá rolando umas imagens aleatórias. Por quê? Porque eu fiquei fazendo umas coletâneas de imagens de filmes clássicos, do Drácula Untold, que eu amo, por exemplo, né? Então ficou rolando bastante imagem no fundo aí. Não necessariamente são recomendações nossas, e sim coisas que eu lembrei e tal. Peguei no YouTube, né? Tem de diversos tipos de vampiros. Mas assim, né, pra gente puxar esse start aqui sobre esse bate-papo aqui, cuja temática são vampires, né, os Bloodsucking Bastards, né, que nem aquele filme lá, né, então a gente vai falar um pouquinho do que a gente gosta, e cara, é muita coisa, né. Se você tá acompanhando o site, porra, você com certeza já viu a gente falar de vampiro até dizer chega, que a gente gosta muito, né, Felipe? E vampiro, assim, a temática de vampiro, ela é interessante e é quase que surpreendente, né, Felipe? Que ela sempre vai se reinventando, né? É, sim, acho que ela vem até antes do cinema, né? Porque até antes dos nossos queridos Drácula de Bram Stoker e o Carmilla, são dois exemplos de livros muito anteriores à inauguração do cinema, né, a criação dos irmãos Lumière, e já se explora isso, né, enfim. E a realidade é que cada povo, em determinado ponto do mundo, tem uma ideia diferenciada sobre vampiros, né. A gente tem uns vampiros asiáticos que são muito doidos, tem os vampiros... Jiangxi, né, o da China lá, né. Sim. No Japão também tem uma visão bem diferenciada sobre os vampiros. Nos países que falam latim tem uma outra visão. Na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido também tem. Acredito que na África também tem. Aqui nos nossos trópicos, né, na América do Sul, tem uma visão diferenciada dos vampiros. Então é um mito que coincide pelo mundo inteiro e que é explorado, evidentemente, da maneira que a cultura consegue passar para as pessoas. Isso eventualmente chega ao cinema, chega também à literatura e, enfim, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim e tem muita coisa que é ruim, mas que a gente ama, porque a gente é meio idiota. Mas porque tem a questão do registro de saudade, né, da juventude, né? Tem coisa que eu assistia que, pelo amor de Deus, que eu acho que se eu for rever hoje vai saber. Pô, então, como é que eu vou me sentir. Tem umas paradas, por exemplo, agora eu tô vendo aqui a live e tá passando umas imagens do Anjos da Noite, né? Que na época que eu era adolescente,
a gente via e falava, pô, isso aí é uma merda, hein? Eu, pelo menos, né? Fazia esse tipo de palhaçada. Hoje em dia, eu tenho certeza que se eu for ver, eu vou achar divertidíssimo, porque... eu revi dia desses, é bom, Felipe. É uma tosqueira e, enfim, pô, pelo menos assim, efeitos práticos em relação a algumas coisas, assim, a construção, por exemplo, dos lobisomens, eu acho que Anjos da Noite ainda é muito bom. Eu lembro que eu revi, há uns anos atrás, Van Helsing, que eu achava terrível, e curiosamente, tanto Anjos da Noite quanto Van Helsing tem elementos de terror, mas não é terror, né? É um bagulho de aventura e de ação. Né? Cara, o Van Helsing eu acho sensacional. Eu acho que o cara... é do Stephen Sommers, né? O cara que fez a Múmia, o Retorno da Múmia e os filmes do G.I. Joe. Cara, eu acho o Drácula do Van Helsing é sensacional. O cara entendeu perfeitamente que o filme é completamente camp, é uma baboseira em formato de longa-metragem. Ele entendeu, cara. Esse cara sabe viver. Agora, o Marcos também gosta muito da temática, né, Marcos? O Marcos até falou que separou muita coisa pra comentar, hein? Né? O que tu acha, Marcos? Sim, eu gosto de terror e especificamente eu gosto de filme de vampiro. E assim, a gente acaba vendo tanta coisa que a gente fica procurando até alguma coisa um pouco diferente, né? Dentro desse universo dos vampiros que é tão, né, vasto. E, enfim... Mas eu tenho algumas coisas aqui pra citar, na verdade, né? De filmes de vampiro que eu gosto e que eu acho bem, bem interessantes, assim. É como o Felipe falou, né? Você tem aí, desde a famigerada Carmila do Le Fanu até e antes dela ainda, você tem os vampiros do Oriente, e são esses seres aí tão interessantes, tão sexys e tão espalhadores de doenças mortais, né? E que fazem exércitos de mortos-vivos para nos caçar. A gente gosta dessas criaturas, né? Apesar delas olharem pra gente como lanchinho delas, a gente simpatiza, né? Não, e até claro, a gente vai começar a recomendar, né? Senão a gente vai ficar divagando e vamos acabar recomendando muito pouco. Até o Marcos recentemente, para quem tá acompanhando os nossas lives, né? Não são nem lives praticamente, mas eu tô fazendo uns vídeos com recomendações. E o Marcos até recomendou recentemente mais uma visão de vampiro, que é o El Conde, né, Marcos? Do Pablo Larraín, né? E tal, que coloca ali o Augusto Pinochet como um vampiro. Então, é interessante, né? Porque não à toa ele evolui porque mexe com os medos dos povos, com questões sociais, como o Felipe falou, com questões culturais, né? Uma das recomendações da gente com certeza vai ser os vampiros pula-pula lá, que a gente até gravou o podcast lá, o Shang-Chi, né? Então é muito interessante como essa temática se reinventa e é legal, gente. Quando eu dia desse, vou dar a palavra pra vocês, eu peguei um filme, se eu não me engano, acho que é da Espanha, italiano, de vampiro que eu nunca tinha assistido, saca? Um clássico totalmente maluco. Então, é interessante e dá sempre muito pano pra manga, né? Mas eu quero aproveitar aqui, senão a gente vai deixando passar e não vamos fazer o que o pessoal quer, que são recomendações, gente. Inclusive, eu vou pegar essas recomendações que o Felipe vai trazer, Marcos, eu mesma, e vou colocar tudo na publicação, dentro do que for possível, né? Porque, por exemplo, o nosso amigo Douglas, se ele senta para recomendar, você fica com 40 filmes em 5 minutos, né, o Felipe? É muito rápido. Ele é uma metralhadora de referência, dá até metralhadora, nervoso, né? Exatamente. Então, eu vou sugerir o Felipe, como é um bate-papo meio informal, né? E a gente vai cada um interagindo e falando pro outro, eu lembrei desse, lembrei daquele. Então, se tu quiser começar, Felipe, depois o Marcos fala, eu falo também, e a gente vem recomendando, explicando quais são os filmes que a gente gosta, ou séries, né? Porque as pessoas gostam disso, né? De ter coisas diferentes para poder assistir no mês do horror. Então, eu vou começar com um filme que acho que absolutamente todo mundo já viu, que na época não foi um sucesso de bilheteria, mas depois foi redescoberto, especialmente na época das locadoras, que é Um Drink no Inferno, o From Dusk Till Dawn, que é uma doideira, cara, porque na real ele é uma reunião de pessoas que gostavam de fazer, né, de 3 maquiadores, né, e magos dos efeitos especiais, que é o Greg Nicotero, o Robert Kurtzman
e o Howard Berger. Eles já tinham trabalhado em vários filmes de terror e às vezes de ação também. E eles resolveram tentar fazer um filme com uma reunião ali, um pretexto para eles colocarem o próprio trabalho deles em prática, né? E aí o Robert Kurtzman escreveu um argumento, chamou o nosso querido Quentin Tarantino, né? Eles tinham trabalhado lá naquela cena que o Vic Vega corta a orelha do policial em Cães de Aluguel. E aí falou, porra, cara, escreve o roteiro pra gente aqui baseado nessa ideia aqui minha. E aí ele fez. A gente não sabe exatamente qual a parte ali, né? Porque até 1h e pouco, 1h01 por aí, é um filme que parece que é um filme de sequestro, né? De 2 assaltantes, um que resgatou o irmão que acabou de sair da cadeia, indo na direção da fronteira entre México e Estados Unidos, que acabam raptando uma família de um pastor. E, de repente, vira um filme de vampiro, uma loucura desvairada. Eu não sei exatamente, e nem o Kurtzman nem o Tarantino falam qual foi a ideia do Tarantino. Eu acredito que todo esse preâmbulo, toda a construção da psicopatia, inclusive do personagem dele, do Richard Gecko, que é um personagem do Quentin Tarantino, foi construção do Tarantino e, enfim, a bagunça, a doideira lá, era mais as ideias do Robert Kurtzman. Mas, cara, é uma doideira, é um filme muito, muito legal. Basicamente, os vampiros, eles têm transformações ali que acontecem porque o Kurtzman, o Berger e o Greg Nicotero quiseram fazer as coisas. E, cara, tem coisas sensacionais. Eles chamaram Tom Savini pra interpretar. Ele não trabalha com efeitos especiais nesse filme, ele é só ator. Aliás, o Tom Savini parou de fazer efeitos especiais há muito tempo, né? Antes de Drink no Inferno. Ele basicamente só, depois dos anos 90, ele só virou ator. E todas as vezes nos filmes especialmente nos filmes do Robert Rodrigues. Chamaram o Rodrigues pra poder dirigir e o filme, acho que as pessoas não entenderam ele na época, né? Mas, cara, é um filme muito maneiro, muito divertido. Tem 2 continuações que eu acho, uma horrível. São 2 continuações feitas direto para vídeo, né? A Miramax e a Dimension Filmes liberaram os caras para poder fazer, né? Uma supostamente é baseada numa ideia do Tarantino e outra é baseada numa ideia do Rodrigues. Uma, inclusive, é uma história de origem que tem a Sônia Braga, que é o Drink do Inferno 3. Que esse é mais legalzinho, tem umas coisas legais ali, mas é bem irregular. E tem uma série que a Array Television, ou Network, não lembro agora, teve 3 temporadas, a Netflix passou um tempo aí na Netflix, hoje em dia é muito difícil de achar. Eu sou idiota, né? E vi a série toda, a série é bem ruim. Mas, cara... Eu acho que eu vi alguns episódios só. Cara, tem umas... Enfim, tem participação do Danny Trejo na 2ª temporada, o Tom Savini faz uma participação também na 3ª temporada, tem participação de vários dos atores ali, o Robert Patrick, que fez o protagonista do 2, ele faz o papel que é do Harvey Keitel nesse daqui. O filme de 95, inclusive, é o debut, assim, em matéria de protagonismo do George Clooney, que na época ainda estava fazendo o Yar. Você vê que é um papel bem diferente do que ele fez em Plantão Médico, bem diferente das coisas que ele fez, mas, cara, é divertidíssimo. Tem muita gente boa ali, a motivação dos personagens é muito boa. E muita gente fala que ele copiou o Vamp, A Noite dos Vampiros, tá ligado? Nesse filme de 86, que é com a nossa querida Grace Jones. Sim, maravilhoso. Tem até um podcast que nós participamos e tudo. Pois é, que o Douglas deve ter ficado desesperado, porque, porra, é vampiro, é Grace Jones, tem Billy Drago ainda por cima. A paixão da vida dele, né? Porra, só coisa que ele ama, mais ainda o Billy Drago. E de fato, assim, tem umas coisas que eu vi o Vamp há muito pouco tempo em comparação com o que eu vi o Drink no Inferno. O Drink no Inferno eu vejo desde a adolescência. Se for assim, 2 em 2 anos eu revejo o filme. Mas realmente tem muitas semelhanças narrativas entre Vamp e Drink no Inferno, mas eu não acho que seja necessariamente plágio. E se for também, foda-se, porque, porra, não vai ser a primeira nem a última vez que o Tarantino faz isso, né, gente? Sim. Claro. Não, mas mesmo que o Tarantino tenha se inspirado, e na verdade também o Robert Rodrigues, né, que dirige, e o Kurtzman que roteiriza, o ritmo do filme, as soluções são muito diferentes, né?
do que o Vamp. E eu concordo com o Felipe, esse filme é divertidíssimo, é uma coisa assim, ele tem essa coisa de uma certa ausência de limites que a gente depois vê no cinema, mais do Tarantino até do que do Robert Rodrigues, talvez, né? Mas ele tem um pouco disso, né? Dessa agilidade, dessa coisa da ausência dos limites, a maquiagem icônica, né? E eu acho que é um filme que ele não perde uma chance de surpreender a gente, ter uma certa reviravolta, de fazer uns exageros de violência. Enfim, é aquela salada tarantinesca que a gente está acostumado e gosta muito, né? E talvez até com um pouco, assim, o Tarantino depois ele tudo bem, o filme não é dele, mas tem obviamente dedo dele também, né? Ele foi partindo para um cinema que tem um pouco mais, digamos assim, de peso dramático também, né? Eles têm um certo interesse nisso hoje em dia também nos filmes dele. Enquanto que o Drink no Inferno é pura transgressão e diversão a qualquer custo, né? E é muito bom. E o Tom Savini, meu Deus do céu. Se tem ele num filme eu vejo, só porque tem ele, inclusive. Não, cara, ele tá sensacional. Pô, só dele ter um strap-on uma pistola strap-on, cara, que dali é qualquer coisa. Você quer dizer aquela pistola no meio das pernas, né? Isso, não é que ela é no meio das pernas, é que ela tem um dispositivo que ela abre e ela aponta, como se ficasse ereto ali o piruzinho, e ela aponta para as pessoas. Cara, é muito bom. E com 2 tambores ali, que deve dar 12 balas, espero eu, que simbolizam os testículos. E enfim, a série, ela não tem muita coisa legal não, mas ela pega um detalhe que, assim, a Satânico Pandemonium, que é a personagem da Salma Hayek no filme, ela é uma vampira, mas ela tem um formato meio de serpente. E a série pega isso, ela é idealizada pelo Robert Rodrigues e, enfim, por um dos irmãos dele, e ela exagera a coisa toda e transforma os vampiros, na verdade, em vez de serem descendentes de morcegos, eles são culebras, que é um vampiro latino que, em vez de ter características de morcego, ele tem características de serpente. Putz, eu achei isso maneiro, né? Isso cultural. É muito maneiro, só que, porra, enfim, não é tão bem explorado quanto poderia ser, porque a série vai se perdendo. Mas, cara, tem uns conceitos que são legais na série, tem uns conceitos que são legais no terceiro filme, obviamente com muito menos orçamento. Mas em todos os 3 filmes, principalmente o Robert Kurtzman tem participação nos efeitos especiais. O problema é que, o segundo, por exemplo, os vampiros viram basicamente pessoas com olhinhos amarelos. Mas lá no final tem umas cenas de boneco, assim, de efeito especial muito foda, cara. Ah, maneiro, pô. Eu gosto bastante, acho um filme maravilhoso, né? O Alto e Meio ficou reassistindo, porque ele é muito divertido. E esse negócio de mudar a direção do roteiro é legal demais, né? Você acha que tá assistindo um filme de assalto, quase violência gratuita, sei lá, e do nada vai pra um filme de vampiro, porra. É maravilhoso, né? Muito interessante mesmo, né? Gostei. E tu, Marcos, o que tu tem a declarar referente às suas recomendações, que tá cheio de anotação, Felipe? Eu vou chover um pouco no molhado. A gente já falou desse filme várias vezes, mas a gente até recentemente reassistiu Old Boy, a gente foi ver Old Boy no cinema. Isso. Uhum. Né? E eu lembrei do filme de vampiro do Park Chan-wook, que é o Sede de Sangue, né? O Bakwi. E o Felipe gravou recentemente o Cine Alerta também, né, Felipe? Sobre Old Boy. Sobre Old Boy, né? Até escutei, muito bom. Então, e sei lá, eu gosto muito do Park Chan-wook, e é interessante que a gente viu, a gente relaciona muito o cinema dele com essa coisa da vingança, né? E por conta da trilogia e de outros filmes que ele fez também. Enfim, mas esse Sede de Sangue, para quem ainda não assistiu e não sabe exatamente do que se trata, é a história de um sujeito, ele é coreano, mas ele é padre, um padre católico, né? Uhum. E ele acaba, por conta de uma transfusão de sangue, de um sangue contaminado que ele recebe, ele acaba se tornando uma espécie de vampiro. Ele é contaminado e ele precisa sugar sangue
E, na verdade, ele se torna um vampiro mesmo, né? Porque, que eu me lembro, ele tem outros poderes sobrenaturais além de sugar sangue. E isso pode parecer uma premissa um tanto quanto básica, né? O cara é contaminado por sangue de vampiro numa transfusão e é um padre. O que vai acontecer a partir daí? O que vai acontecer a partir daí é que o que esse diretor, que ele também é um excepcional roteirista, vai tirar dessa história em termos de violência, em termos de degradação moral, em termos de questões aí de ética, né? Porque o padre, ele se vê diante dessa grande questão de sugar e tirar a vida dos outros para continuar vivendo. Entra também uma questão que o padre vai se apaixonar em um determinado momento, vai vampirizar uma mulher, e o que essa mulher vai se tornar? Por conta do fato dela ter tido uma vida muito difícil, sofrida e cheia de traumas, ela, quando se tornar uma pessoa imortal, poderosa e podendo matar quem ela quiser, isso vai ficar muito difícil. E além da premissa ser muito bem explorada, tem cenas assim absolutamente icônicas. Por exemplo, a cena dele, em um determinado momento, dois personagens que são vampiros, um quer tentar matar o outro, e ele leva-o de carro, né, para um local onde o sol está nascendo e a briga para ficar dentro do carro. Só para citar uma cena, as primeiras vezes em que o padre, já transformado em vampiro, fica escondido debaixo da cama de pacientes no hospital para sugar o sangue deles. Nossa, através do soro, né? Parece um bebezinho, né, no chão, só chupando ali o sorinho de sangue. Sim, são muito criativas e são cenas assim que você nunca mais esquece quando você vê, né? E eu esqueci o nome do ator, que é o ator que você tem no filme Parasita, no filme também O Hospedeiro, esqueci o nome dele, um excepcional ator coreano, né, que também trabalha bastante com o Bong Joon-ho, né, o outro diretor lá do Hospedeiro e do Parasita. Enfim, mas é um filmaço, é um filme de vampiro diferente, porque ele justamente brinca muito com essas questões, com questões éticas, com questões de degradação moral, que não costuma ser exatamente o tema, né, que você vai ter num filme de vampiro, mas nesse, isso é trabalhado muito bem a partir da premissa de que a pessoa foi vampirizada. É demais, vale muito a pena. Ah, maravilhoso, né, Felipe? Perdão, gente, estava mutado aqui. Cara, eu adoro o Park Chan-wook. O Sede de Sangue, eu vou confessar que tem muito tempo que eu não vejo, cara, mas praticamente todas as coisas que eu vi dele eu acho maravilhosas. E, cara, é uma pena que a maioria desses filmes quase nunca chega nos cinemas brasileiros. Se não me engano, o Old Boy nem passou, cara. Ele deve ter. Ele começou a passar. Ou em relançamentos, ou em festivais, mostras de cinema sul-coreano. Cara, o Park Chan-wook é foda pra cacete, cara. Uhum. E o modo como você vê como é que, dependendo da cultura, os artistas colocam elementos diferentes pros seus vampiros, né? Eles não são meros chupadores de sangue. Acho até que tem um lance o lance do chupar sangue basicamente é um comentário para falar sobre roubo de vida, né? Sobre gente parasita, pegando carona com o nome de outro filme sul-coreano também. Mas, cara, é impressionante como essas temáticas, elas às vezes conversam, mas nos seus detalhes elas vão mudando. E, porra, é bom pra cacete, né, cara? Que tem uma gama de coisas tão diferenciadas. Como um Sede de Sangue, por exemplo, é tão sensacional dentro da sua proposta e da sua nacionalidade. Sei lá, você pega um Nosferatu do Murnau, que tem elementos do Drácula, mas é completamente diferente do que os filmes que a Hammer e que a Universal fizeram nos anos 30, a Universal nos anos 50 e 60 da Hammer. É impressionante como essas coisas vão conversando, tem algumas semelhanças, mas no fundo, as histórias são bem diferentes, cara. É muito doido. Nossa, com certeza, né? E, cara, é legal, eu gosto muito desse filme, né? Eu realmente acho que ele merece a revisão, viu, Marcos? Né? Eu lembro que a história vai por um lado,
Porque a história é toda muito trágica, né? Porque a moça que ele vampiriza, ele é um padre, ela também sofre uma brutalidade, porque ela mora com uma família que a trata muito mal, né? O marido dela é meio infantilizado. E quando ela vira uma vampira, ela é de uma crueldade sem limites, entendeu? Então é interessante, sabe? Ela vira ela tem uma brutalidade maior que a dele, ela é mais perigosa do que ele. E visualmente é lindo como tudo que esse diretor faz, né? Nossa, que legal você ter lembrado do Thirst, né? A gente na época ficou muito louco vendo esse filme, falou, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, meu Deus do céu. A gente adorou, né? Imagina um cara como o Park Chan-wook, né? Que, de filmes incríveis, aí tu fala agora é um filme de vampiro, né? Olha que beleza, né? Muito bom, muito bom. Eu vou vir aqui numa recomendação, olha, engasgando, numa recomendação que tem tudo a ver, eu tenho lembrado muito do meu amigo, faz tempo que eu não falo com ele, eu gosto demais dele, do blog dele, do jeito como ele fomenta a cultura, e ele é um cara que ele faz um estudo, assim, muito bonito e interessante do que é o gótico, sabe? Dentro da literatura, dentro do cinema, que é o Rodrigo, né? O Rodrigo é do blog Reminiscências de um Lorde Velho, né? Então ele é um cara muito interessante, e ele na época, uns tempos atrás, quando gravou com a gente conversava sobre aquela trilogia dos vampiros dos olhos dourados, né? Não sei se você conhece, Felipe. Marcos, eu acho que conhece, que assistiu um comigo, ou dois, né? Assisti um. Né? Deve ter sido o Lake of Drácula, né? Porque tem essa trilogia que é chamada de Torro, a trilogia da Torro, né? Dos vampiros e tal. E são esses filmes aí, gente. É o Lake of Drácula. Deixa eu até ver a listagem aqui direitinho aqui. São 3 filmes, né? Aqui, ó. Torros, Bloodthirsty Trilogy, né? Tem o Lake of Drácula, tem o Vampire Doll, e tem um outro também, que eu não tô lembrando, tá? Mas eu sei que, gente, são filmes muito interessantes, que bebem muito diretamente, é dos anos 70, né? Os 3 filmes são dos anos 70, do que a Hammer, né? Entregava e tal, ou então talvez até, acho que mais a Hammer até do que a Universal, na verdade, né? E tem, claro, essa característica que são histórias góticas, né? Elas utilizam essa temática, esse visual gótico já famoso, né? O que a Hammer entregava de tão bonito que era o gótico, para fazer os seus filmes dos vampiros com os olhos dourados, né? Que quando eles estavam transformados, eram esses olhos hipnóticos, dourados, né? Histórias assim que tinham mansões com aquelas estéticas bem góticas, né? Então é tudo tão bonito, né? E tudo tão bem feito. E agora eu sei que a Versátil não estão ganhando nada para isso, viu? Mas eu sei que eles até lançaram, viu, Felipe? Até uma coletânea dos vampiros dourados, né? Dos olhos dourados, então é tudo tão bonito, tem uma inspiração obviamente também no Edgar Allan Poe, né? Principalmente esse ciclo, né? Esse circuito que o Roger Corman fez, né? E então fica aqui a recomendação, e eu vou deixar a postagem do Rodrigo. Por quê? Porque o Rodrigo colocou, ele é igualzinho, ele faz a mesma coisa. Ele colocou os filmes para o pessoal conseguir acessar. Então você consegue acessar em alta qualidade, ele tem maior preocupação de fazer a revisão das legendas, sabe? Ele é maior preciosista. Então fica aqui o elogio a esse amigo querido aí, que tem esses 3 filmes, é o Vampire Doll, o Lake of Drácula, outro Evil, é o Drácula. Isso, 70, Evil. 71, 74. Caraca, eu não sabia dessa história não, cara. Que maravilhoso. Vou dar uma olhada depois. É muito bonito. Não, e o jeito como os caras filmam, né? Fica uma coisa muito... Porque quando você pensa num vampiro assim asiático, na nossa cabeça, que é a cabeça também do trash, vem esses filmes aí, o Mr. Vampire, né? Dos vampiros que pulam, nossa, são filmes maravilhosos, divertidos, né? Que é do Rick Lau, né? Mas aí a gente esquece que tem esse vampiro com essa inspiração gótica mesmo, clássica, né? E isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito, né? Os pôsteres, então, são uma coisa à parte, né? Então, vale muito a pena. Fica aqui essa minha recomendação aqui. Não sei se o Felipe chegou a acessar alguma coisa aqui da trilogia. Não, cara, não vi não. Tô sabendo agora. E, porra, tô vendo as imagens aqui e já tô desesperado pra ver. Ah, muito bom, muito bom. Quem sabe, rende uns textos, hein, Felipe? Tu vai gostar. Deus com certeza, né? E você, Marcos, tem alguma coisa a falar? Faz tempo, né, que tu assistiu essa trilogia, hein?
Isso, mas eu lembro que, como você mesma falou, ele é bem calcado numa estética mais gótica e, claro, ocidental, digamos assim, de tratar esse personagem vampiresco, né? Ele é meio assim, ele tem mesmo assim um pouco da estética e até da forma de contar a história dos filmes da Hammer mesmo, que ele certamente tem uma inspiração, né, no horror da Hammer, que imagino que ele exerça uma forte influência o pessoal no Japão conheça, certamente na época dos anos 70 conhecia a produção da Hammer dos anos 60, na verdade, né? E já tinha amadurecido uma influência ali, né? Até porque também na literatura de horror japonesa dos anos 40, 50, você tem também uma forte influência, né, do gótico e da literatura de horror ocidental. E acaba isso também passando para o cinema, mas vale muito a pena conhecer essa trilogia de filmes. Eu assisti o primeiro só, mas eu gostei muito. Assim, é bem interessante. Já que os ocidentais podem fazer história de samurai, os japoneses podem fazer história de vampiro com a cara gótica, né? Não tem problema. Exatamente. Eu vou te falar, tem um podcast que eu ouço, Esqueletos no Armário. É um podcast muito maneiro. Eles falam basicamente sobre filmes de terror, filmes cinema B, filmes trash, né? E sempre fazem os filmes, analisam os filmes sobre uma ótica queer, né? Sim, eu não sim. entendo muito sobre teoria queer. Imagino até que a Angélica, ter ser mãe do Oliver e conversar com ele, evidentemente, deve ter... E também por leituras, né? Deve ter um pouco mais de comentário a respeito disso. Mas, cara, eu gosto muito desse podcast. Esse podcast é sensacional. Eu acho que eles são 3 meninos que falam lá, são todos maravilhosos. E eles estão agora numa empreitada de fazer análise sobre filmes que normalmente são vistos como filmes horrorosos. Enfim, olhando para eles, normalmente filmes que têm uma linguagem sobre o mundo LGBT que é diferenciada, né? Enfim, e aí eles falaram recentemente sobre o Psicose do Gus Van Sant, que é um filme que é naturalmente, assim, execrado, tratado sempre, ai, nossa, é um filme horroroso, não sei o quê, e eles têm uma visão bem diferente sobre o filme, também, entre outros fatores, pelo fato de que você simplesmente fazer como o Gus Van Sant, que é pegar todas as cenas iguais, decupá-las iguais e filmar elas iguais, não necessariamente vai fazer um filme igual. Enfim, o filme de 98, ele pega imagens idênticas às que o Hitchcock faz, tem, obviamente, uma ou outra cena ali diferenciada, especialmente na hora dos assassinatos, né? A entrada das músicas na trilha sonora são diferenciadas. E também é um filme que é atualizado, assim, nos seus detalhes. E, cara, hoje, vendo o filme, antes eu achava realmente que era uma perda de tempo tremenda, e eu fui rever depois que eu vi eles falando, e a real, cara, é que é completamente diferente, até pela atualização. E os personagens que o Gus Van Sant coloca, o Gus Van Sant também é um personagem, também é um sujeito LGBT, né? Se é bi ou se ele é homossexual, mas enfim... E, cara, ele bota a Julianne Moore, por exemplo, que faz a irmã da personagem que é morta, ela claramente é uma personagem lésbica no filme do Gus Van Sant. É completamente diferente. Então, assim, se os japoneses eles resolvem fazer um filme cuja estética é o vampiro ocidental, ou britânico, ou europeu, cara, vai ser diferente porque eles digerem essas coisas diferentes. Até a emulação, uma possível emulação deles vai ser diferente e vai ter outros temperos. E, porra, cara, isso eu acho sensacional. O cinema, ele tem... das artes é a mais mutável e pode ser a mais poética normalmente, entre outras coisas por conta disso. Porque nem em literatura, assim, você pode evidentemente copiar estilos de outras histórias, mas na literatura você não tem tanta facilidade de fazer isso, sabe, de brincar com essas coisas. O audiovisual, especialmente o cinema, mais do que a televisão, pode fazer isso muito bem, cara. E, sim, porra, sensacional que tem essa trilogia assim, e que copie os visuais disso aqui, cara. Até porque, cara, você pega a Hammer...
ela copiou, de certa forma, o que a Universal fez de uma maneira completamente diferente, super colorida, e influenciou basicamente tudo que a gente vê de vampiros dali pra frente. O Drácula do Bram Stoker, do Coppola, ele tem muito mais do Drácula da Hammer do que dos Dráculas do Bela Lugosi. Tu sabia que tem um Drácula de Bram Stoker, que é acho que é do Dan Curtis, né, Marcos? Com o Frank Langella. Eu já vi esse. Que é muito bonito. Não, porque você falou, eu lembrei que eu acho, tem a impressão, às vezes, né, na minha cabeça, a gente entende que é um filme que faz homenagem e tal ao próprio cinema e tal. Mas assim, é interessante porque quase ninguém lembra, né, Marcos, que tem esse que tem esse Drácula do Frank Langella. Tem uma porrada, tem até com o Christopher Lee mesmo, fora da Hammer, o Drácula do Jesus Franco, lá do Jess Franco, que é... adoro, do Jess Franco. Nacional, tá ligado? É tipo um diretor catalão. Enfim, tem muita coisa aí que se você for ver, cara... Eu passei a cozinhar bastante, especialmente depois da pandemia. Então, quando eu cozinho, eu gosto muito de brincar com temperos. Eu acho que o cinema é uma arte que consegue fazer muito isso, sabe? De brincar com os temperos, colocar coisas diferentes ali na fórmula e, enfim, pode trazer uma coisa que é legal. E, porra, essa arte não pode se perder, cara. Enfim, com certeza. É interessante alguém ter um olhar mais aberto, se propor a ter um olhar mais aberto para alguma coisa, né? Por exemplo, assim, eu sou maior fã do Stephen King, é só um exemplo aqui, né? Eu amo as obras do Stephen King, já li, né? Não tenho muita coisa dos livros novos, talvez, né? Mas eu quando veio Joe Hill, porque até tem a ver com uma das minhas recomendações, que é o Nosferatu, né? Nosferatu, né? Que ele tem. Eu pensei comigo assim, caramba, eu não vou gostar, né? Será que o filho vai ficar, ele vai tentar emular o que o pai faz? Sabe aquelas coisas que vem na cabeça da gente, né? Fala, será que eu vou conseguir ser fã do Joe Hill? E hoje em dia eu sou uma fã do Joe Hill, entendeu? Então eu acho que você dá chance, né? Eu só sinto um pouco de pena, é que tem filme que ganha na revisão, depois vira um filme de culto, né? Mas aí na época é execrado, né? O pessoal ficou horrorizado. Como é que o cara fez um filme baseado na obra do Hitchcock, sabe? Então você fala, meu Deus, né? E é interessante, sim, é claro que devem estar tomando muito rechaço, né? Porque tem gente que não é aberta, não. A pessoa assiste cinema e tal, tem uma análise crítica boa, mas não consegue ser aberto, né? A dar chance, entender outras coisas, né? Isso é ignorância, até porque, cara, especialmente quem gosta de filmes de terror, porra, bicho, a gente... Caraca, sinceramente... A gente bebe de tudo e mais um pouco, né? Sim, cara, enfim... Se você quer ficando só com blockbuster, só com o que passa, assim, cara, tem tanta coisa horrorosa, assim, até de caras que a gente gosta, sei lá, mais da metade dos filmes que o James Wan produz e bota dedo de produtor executivo ou de produtor não são bons, cara. Eu não tenho preguiça eu não tenho muita curiosidade, eu vejo porque eu sou um verme, mas assim, de ver a Freira 2, por exemplo, ou a Maldição de Chorona, que até hoje eu não vi. Eu tenho muito mais curiosidade enfim, nossa. Tem um filme, inclusive, Guatemateco, que é sensacional, que é baseado na mesma história. Inclusive, a Chorona é um dos personagens que eles exploram bem brevemente na terceira temporada de Um Drink no Inferno, cara, da série da Netflix. Olha... Que é uma lenda latino-americana, né? Então eles colocaram lá e, enfim, não é boa Um Drink no Inferno e é melhor do que deve ser melhor do que esse filme do Invocaverso. Mas, cara, tá de boa também, né? Assim, dá pra você... Eu acho que ninguém é obrigado a ver tudo. E ninguém é obrigado, obviamente, a apreciar tudo. Mas, assim, você não ver e não gostar, ou não tô a fim de revisar, não tô a fim de reanalisar isso, pô, maneiro. Eu acho legal. Você pode até... Você tem todo jeito de não querer revisar. Agora, você querer cagar a regra já é foda. Ah, não, com certeza, né? Mas vamos falando, como a gente está aqui recomendando coisas também, te pergunto, Felipe, tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar, que você acha que merece fazer a revisão aí, a galera conhecer,
conhecer quem, caso não conheça, né? Porque eu vou te falar que é muito bom rever as coisas, viu? Vale muito a pena, pra caramba, viu? Pra caralho. O que fazemos nas sombras maravilhoso. da dupla lá do Clemente e do Taika Waititi, cara, é sensacional. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu não achei tão legal. Eu revi no começo desse ano e, porra, cara, é sensacional. Ele entra naquele estilinho do documentário, né? Que foi muito popularizado com The Office, mas que, enfim, a gente viu muita coisa de... Acho que o mais famoso desses documentários provavelmente são os filmes do Sacha Baron Cohen, né? O Borat, o Bruno, a Legenda House... Mas, cara, esse filme, ele é sensacional, é uma idiotice sem tamanho, ele brinca com vários estereótipos, tem o Drácula de Bram Stoker, tem o Nosferatu. E a série, hein, Felipe? Tu tá assistindo a série também? Cara, porque não. A série é muito legal, muito. Tô louco pra ver, eu vi uns pedaços assim, mas, porra, eu não consegui parar e ver, porque, enfim, eu até tenho o Star Plus, ela tá inteira, não sei se ela já foi fechada ou não. Cara, todo mundo que vê fala que é boa pra caramba, que é um ótimo complemento, né, ao filme, mas acho que tem umas 4 ou 5 temporadas. É muita coisa, mas vale a pena. Não, e eles têm mais o spin-off, isso que é legal, porque esse spin-off as pessoas pouco conhecem, mas é engraçado e eu diria que é quase tão absurdo quanto, que é o Wellington Paranormal, né? Que é aqueles policiais que, quem lembra de What We Do in the Shadows, tem os policiais idiotas, né? Que entram na casa lá, primeiro eles são hipnotizados e o caramba, mas eles são meio idiotas, né? Então essa é a série, numa cidade, Wellington Paranormal, né? Que é em Wellington, se passa em Wellington, e acontece um monte de coisa, de exorcismo, entendeu? A encosto, a demônio, vampiro, zumbi, e eles ficam viajando e eles não pegam, né? Eles não têm a percepção de entender que eles estão sendo atacados por monstros, né? Paranormais e tal, por seres, né? Das sombras e tal. É muito legal. Eu assisti vários episódios de Wellington Paranormal também. E vale recomendação também para quem gosta desse humor, esse documentary, né? Como você falou. Cara, o Wellington Paranormal, eu tô vendo até que a Isabela Boscov falou do seriado, né, cara? Uhum. Mas, cara, a Isabela Boscov agora é TikToker, ela toda. Ela foi ela falou sobre Yellow Jackets, inclusive, no Esqueletos no Armário, cara, sobre a 2ª temporada, que aliás a gente tá devendo, né, porque... Então, a gente ficou de fazer uma livezinha comentando, né, sobre a 2ª temporada, é verdade. Mas já menos a gente faz. Cara, o filme é muito sensacional, o Taika, eu acho que é um diretor que, infelizmente, gastou muito tempo lá fazendo esses filmes de boneco dele na Marvel. Putz, eu gosto mais do Taika, eu gosto que nem ele tá fazendo agora, que não é nem como diretor, né? Ele tá no... A série dos Piratas? Your Flag Means Death, né? Ele tá muito engraçado, né? Que é uma história queer, né? Tem essa vibe queer também, né? Que é o Barba Negra apaixonado, né? Pelo capitão do navio, que é o capitão bonzinho, que quer ser pirata. Então, eu gosto do Taika Waititi, eu acho que ele tem uma sensibilidade, sabe? Mas é que o que dá dinheiro, né, Felipe, né? Numa boa é filme de super-herói, né? Ele tava lá, pô, ele tava no Lanterna Verde, né? Assim, ele era ator no Lanterna Verde. O I Know Right é a cena com ele. É complicado. Porra, bicho, aqui ele tá muito bom. O papel dele, então, que ele é um vampiro que tem mania de limpeza e, pô, ele tenta organizar tudo. Ele é um dandy, né? É aquele dandy, né? Todo elegante. Aí ele tenta... Cara, é muito ruim. Ele tenta cobrir assim com um plásticozinho pra não sujar de sangue, só que aí ele morde a pessoa, começa a jorrar sangue pra caralho. Quando termina a cena, tá ele todo besuntado de sangue, parece a Carrie no final do sangue de porco lá no filme do De Palma. Porra, cara, esse filme é maravilhoso, é sensacional. A rivalidade deles com os lobisomens. Porra! E o baile lá. O Flag Means Death, né? O cara que é o líder dos lobisomens é o cara da série. E o baile lá anual, né? Que tem
Que vai a ex-namorada lá do... Que é a besta. Caraca, amor, quando revela que é ela, vai tomar no cu, cara. Isso é muito bom, cara. Aquilo é sensacional demais. Eu adoro esse filme muito, assim, volta e meia eu reassisto, né? E é interessante também que eu gosto também da música, né? Porque você tem aquela música da Norma Tanega, né? Que depois o Harriers of Discord fez esse cover. Que, caramba, essa música nunca mais sai da minha cabeça, né? De vez em quando eu tô do nada, se fazendo qualquer coisa, ela começa a tocar na minha cabeça. A música é linda, só que o sentido é totalmente diferente, gente. Procurem a Norma Tanega, porque a música dela, ela tá falando sobre coisa séria, né? E tal, uma música de crítica social e tal. Mas na série eles mudaram totalmente né? Esse You're Dead é outra coisa, né? É de vampiro mesmo, né? E tal, mas é muito encaixou muito bem. Encaixou bem pra caramba, né? Olha, eu gosto de vampiros. Ó, as produções de terror que eu assisto e reassisto, né? A gente falou de Penny Dreadful, e tinha vampiro, tinha lobisomem, tinha... E no final, né, quase teve um Dr. Jekyll, né, em Mr. Hyde, né? Então, o Marcos é louco por The Strain, por exemplo, que é uma série que fez sucesso pra caramba, né? Então, eu gosto muito. É uma temática que eu sempre fico feliz, não sei se é coisa minha, eu presumo que não, imagina, né? Mas quando você vê que tem uma coisa nova de vampiro, que saiu, que é boa, você fala, putz, que felicidade, né? Não dá uma alegria? Sim. Muito bom. Bom, e você, Marcos? Você tem alguma coisa pra comentar? Porque a gente vai falar por uma horinha aqui, uma horinha e pouco, depois a gente vai dar, né? Vai dar pista. Um outro filme que eu queria citar, que é aquele filme do Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, Os Amantes Eternos, que tem a Tilda Swinton, o Tom Hiddleston e a Mia Wasikowska. E o Wasikowska, desculpa, eu sempre erro na hora de falar o nome dela. E esse filme é um filme interessante pelo seguinte, eu sempre ficou na minha cabeça que vampiros são seres imortais e podem viver muitas centenas de anos. E eu sempre imaginei o seguinte, que esses seres, eles tenderiam a acumular conhecimento, vivência, experiência, porque teriam chance de ler muitos livros, de assistir trocentos espetáculos de arte, de viajar pelo mundo, né? Claro, com as limitações que você precisar se esconder do sol traz, e obviamente sugar sangue também. E eu imagino que esses seres também, à medida que o tempo fosse passando, também iriam acumular uma grande porção de tédio, e de desencanto em relação à vida, no caso deles, não exatamente a vida, né? Mas, enfim, a essa coisa do desenrolar do tempo e da vida humana também, né? Que eles são observadores da vida humana, embora não sejam mais humanos, né? E eu sempre achava que os filmes de vampiro deixavam um pouco a desejar em relação a isso, em mostrar o quanto esses personagens acumularam vivência e tédio. E esse filme do Jim Jarmusch, pra mim, é engraçado que ele faz isso muito bem. Ele faz com que os vampiros pareçam realmente pessoas que estão vivendo há muito tempo, aprenderam muita coisa, viram muita coisa, passaram por muita coisa, conheceram muita gente e estão também sujeitos a um grande sentido de vazio e de um imenso tédio na sua vida. E precisam lidar com isso, né? Precisam lidar com isso e tentar se reinventar para continuar vivendo. E o filme usa muito para isso, de maneira muito inteligente, eu acho, as idas e vindas desse casal de vampiros que é a Tilda Swinton e o Tom Hiddleston. E é bem, bem bacana a maneira como esses dois personagens são retratados, como a gente vê o cotidiano deles, os interesses que eles têm, e também como eles lidam com essa coisa do peso do tempo. E num determinado momento do filme também você tem uma vampira meio bad girl, né, meio desajustada, que é vivida pela Mia Wasikowska, que ela é irmã da Tilda Swinton. A Tilda, ela faz uma vampira muito centrada, muito segura de si, que já tem a sua vida mais ou menos bem organizada, embora, né, namore há muitos séculos o personagem do Tom Hiddleston, que é um cara que tem uma vida bem mais caótica e desordenada, né?
E, enfim, tem um ritmo um tanto quanto lento, que é reflexivo, que é característica do cinema do Jim Jarmusch, né? O Jim Jarmusch, eu acho que ele é um hábito que você acaba, né, adquirindo vendo os filmes dele, se acostumando um pouco com a maneira que ele aborda os temas e o ritmo, mas assim vale muito a pena. É um filme bem interessante sobre o tema de vampiro, um pouco diferente, eu acho, na abordagem dele do que a gente está acostumado a ver. Não sei se vocês viram, se vocês gostam. Gosto muito desse filme, cara. Pra mim ele é muito uma versão mais entediada e mais deprimida do filme do Tony Scott, que é o Fome de Viver, cara, o Hunger. Enfim, o Hunger, eu acho que ele sozinho dá pra fazer um podcast inteiro. Sim. Eu acho que o podcast, eu não lembro se vocês chegaram a participar do episódio do podcast que teve o Fome de Viver, cara, eu acho ele um filme sensacional, mas uma das coisas legais do Fome de Viver é exatamente esse lance da pessoa... o peso que é viver pela eternidade, né, cara? No caso, com a personagem da Catherine Deneuve, inclusive canibalizando os seus próprios, os companheiros, as pessoas que ela transforma lá. Mas, cara, o Amantes Eternos é foda porque eu gosto muito dos dois. Eu acho o Tom Hiddleston um ator sensacional. A Tilda Swinton, eu acho que é até covardia. Essa mulher... Porra, no Suspiria do Guadagnino ela faz 3 papéis e, porra, não parece, né? Minha mulher tava vendo, inclusive, o Suspiria do Guadagnino, ela não reparou que o cara era... o professor tá muito boa. Pela Tilda Swinton, mas, cara, ela é sensacional. E a Misa, essa menina aí, jovem, ela é maravilhosa também. Até nos filmes ruins dela, ela tá muito bem. Eu gosto muito dela no Minhas Mães e Meu Pai, tá ligado? Que tem a Julianne Moore, a Julianne Moore, aliás, ela sempre faz uns ícones queer, né? Impressionante. E eu nem sei, acho que ela é hétero, né? Ou não, também, enfim. É um maravilhoso. Eu lembro que na época todo mundo amou, foi um amor imediato, né? Falar assim, meu Deus, como eles são cool, né? E tal, como eles são... E esse Jim Jarmusch, ele tem isso nos filmes dele, né? Eu acho que ele tem uma vibe cool, sabe? Meio descolada, elegante, né? Aquele filme dele aquele filme dele de zumbi também, porra, meu irmão, parece que ele meio que tenta fazer, olha, gente, esse aqui é o último filme sobre vampiro, esse aqui é o último filme sobre zumbi, e é isso. Porra, no caso do filme de zumbi dele é até meio blasé alguns pontos, né? Tem o Bill Murray, tem o Kyle Lohan lá, cara. Tem. Opa, tudo bem? Sumiu o som do Felipe aqui. Perdão, eu dei uma esbarrada aqui, né? Ah, mas agora voltou, Felipe, voltou. Mas tem o Kylo Ren, né? O Kylo Ren não, qual é o nome daquele ator, meu Deus? Adam Driver. Adam Driver, né? Que é o feio mais sexy, né? E ele modelo, né? Ele é. Eu assisti, assim, mas olha só, eu gosto mais desse filme de vampiros do que desse filme de zumbis. Não, muito melhor. Os Mortos Não Morrem. Nossa, o Amantes Eternos é um filmão, cara. O Mortos Não Morrem é um tédio puro. Assim, eu adoro, porque eu gosto muito do Jarmusch. Mas a gente sabe que, pô, a gente é meio refém, né, dos caras que a gente gosta. Acaba que sim. Mas é uma boa recomendação, sim, legal, pô. Eu gosto bastante e muita gente é um filme legal, assim, para poder fazer a revisão também, né? Caso a pessoa já tenha assistido, né? Bom, eu vou aqui, antes deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Olha, quase 1 hora, vê como passa rápido, né? É rapidinho, né? Vou ver se eu fico 1h10 no máximo, tá, gente? Falando para vocês aqui. E para quem tá ouvindo também, né? Porque a gente não pode demorar muito. Quanto mais a gente demora, mais difícil do podcast sair. Eu tô tentando fazer os podcasts sair, tipo, no dia seguinte, no máximo, sabe? Não deixar ninguém na mão. E eu vou recomendar rapidinho aqui, até porque eu quero fazer mais uma rodada com vocês, né? E vocês podem até recomendar mais de um, viu? Nas suas rodadas aí, tá? Né? Porque eu sei que no momento desse Douglas já ia estar nervoso. Eu falo assim, peraí, só pode recomendar mais um?
Mas assim, ó, o Douglas aí, a orelha do Douglas tá ficando vermelha, tá ficando quente. Eu quero recomendar porque, cara, eu tô muito frustrada aqui, não vejo ninguém falando nada. Agora parece que acabou a greve, né, o Felipe e Marcos dos roteiristas, né? Acabou, né? Então acho que vai voltar um monte de série, gente, né? E é claro, a gente torce pelos caras, né? Pelo amor de Deus, a gente tá numa fase muito complicada de inteligência artificial e o caceta, a gente quer o contrário, que eles tenham todos os direitos e batam de frente mesmo, né? Aqui a gente tá pelo trabalhador, né? Não tem essa. Mas eu digo assim, eu lembro que quando eu assisti na época, porque saiu em 2022 uma revisão de Entrevista com o Vampiro, uma série pra TV. Não sei se o Felipe conseguiu assistir. Conseguiu, Felipe? Não, cara, o Alexandre recomendou pra cacete. Ah, tá. Eu tô doido pra ver também, mas ainda não consegui ver, não. Eu falei pro Marcos também, o Marcos também não teve oportunidade. Não foi muito falada, mas o lance é que ela é muito, muito interessante. É claro, quem conhece Entrevista com o Vampiro sabe que é a história do Louis, né, que ele vai ser vampirizado pelo Lestat, que ele vai ensinar pra ele como é que é a vida do vampiresco, e o Louis tem aquela coisa toda de, ele tem aquela angústia, né, que ele não quer matar outros seres humanos. Aqui nessa nova, né, vamos colocar assim, né, essa nova visão de Entrevista com o Vampiro, a gente vai ter um Louis que já não é mais o mesmo Louis. Ele já é um Louis confortável com ele mesmo, tanto que a série leva em consideração essa história anterior. Eu acho isso muito interessante, sabe? A série realmente chama o jornalista já um homem velho, que é um cara que está doente, inclusive, né? Mas é um cara já muito relevante, ele se tornou uma pessoa muito importante, deixa eu ver o nome do personagem, né, do jornalista, que quem faz, inclusive, é o Eric Bogosian, que eu gosto muito desse ator, né, é o Daniel Molloy. Então ele já é um homem velho, ele é chamado novamente pelo Louis, né, que o Louis, ele quer poder falar novamente sobre a vida dele com o Lestat. Ele acha que que ele, né, como eu posso dizer, sabe, que ele estava numa fase meio bad vibe da vida e tal, ou seja, né, ele quer dar uma outra visão, né, pro jornalista. E agora a gente vai ter uma história que, claro, sim, é a mesma história e não é ao mesmo tempo. Porque aqui quem faz o Louis dessa vez é o Jacob Anderson, né? Quem lembra dele vai lembrar em Guerra dos Tronos, ele era o Verme Cinzento, né? Eu adorava esse personagem, né? O Verme Cinzento. E quem faz... é um cara bem interessante o papel dele aqui. E quem faz o Lestat é o Sam, acho que o nome dele é Sam Hyde, o Lestat de Lyoncourt, né? Os dois têm uma história aqui dessa vez, que se passa em Nova Orleans, né? E vão ter outras, vamos colocar assim, enquanto aquele Louis do filme que a gente assistiu, o cara era tipo dono de fazendas e tal. Aqui é um homem negro, né? E na verdade ele é um cara que ele meio que gerencia vários bordéis, né? É o cara que faz a segurança ali dos bordéis e tal, e recolhe dinheiro, né, e tal. E aqui vai entrar na história então o Lestat. E é uma história que é uma história de amor e também de violência, de relação tóxica, sabe? É muito interessante, porque o Lestat vai conhecer o Louis, né? E vai ser uma paixão quase fulminante, né? E ao mesmo tempo o Louis vai meio que sair do armário, porque essa história já tem uma coisa mais queer mesmo, mais gay, de você ter a relação deles, eles se relacionando e tal. É uma visão muito mais bonita e muito mais, eu diria até honesta, né? Porque eu tenho a impressão que o filme que a gente assistiu e gosta tanto, né? Ele meio que sugere, né? A série Interview with the Vampire, essa versão 2022, ela não sugere, eles são um casal. E acabou. Quando a Cláudia entrar mais pra frente, ela vai entrar, né? A dinâmica muda bastante, viu? É uma história nova, isso que é legal. Não é a mesma história. É uma história com uma visão diferente, né? Então a Cláudia, quando ela entra, ela vai entrar como um elemento dissonante porque ela entende que a relação dos dois é tóxica, porque o Lestat é um cara problemático, o Louis também, os dois acabam chegando às vias de fato várias vezes. Então é uma história vampiresca, com tudo que tem nas histórias de vampiro,
mas ela também tem outros componentes, ela tem uma visão diferenciada, sabe, dessa história. Eu acho que a Anne Rice, que por sinal a gente está gravando aqui hoje, é aniversário dela, né, já faleceu, seria aniversário dela, ela gostaria dessa visão que foi colocada aqui, né, apesar que dizem que ela processava todo mundo, né, quando tentava fazer, como é que chama fanfic, né, quando ia fazer fanfic, sim, ela processava, ela era o ó, dizem. Mas no caso específico dessa série, quando a série foi planejada e tudo, ela participou, né? Ela acompanhou a escolha do elenco e tudo mais. Ela não conseguiu ver a série pronta, mas essa ela era com a permissão dela e ela estava envolvida, né? Na pré-produção. Infelizmente ela acabou, e ela estava muito entusiasmada, inclusive, com o possível resultado que essa série teria, né? Pena que ela acabou bastante para sair, né? Foi bem demorado, foi um processo bem demorado. Da pré-produção e tudo mais, da escrita do roteiro. E fica naquela briga de estúdio, né? Fulano tá com direitos autorais, aí passa para outro, né? Às vezes tem isso. Eu lembro que teve uma longa batalha, não sei se judicial, mas demorou bastante para decidir. Eu sei que saiu, e não somente a entrevista com o vampiro, também saiu os livros das bruxas da Anne Rice, né? Eu também gostei bastante. Então, é interessante, fica aqui a recomendação, porque até onde eu sei, gente, não tá passando nenhum streaming por aqui, não, tá? Então só dá para ver por meios alternativos, né? Eu até procurei aqui, porque agora eu faço assim, quando eu vou falar de alguma coisa, eu tenho a preocupação de falar, putz, como é que a pessoa vai assistir, né? E tal, mas não tem, gente, não tem. Agora você só fazendo lá aquele recurso que todo mundo conhece mesmo, né? Mas é tão bonita, Felipe, ela é tão erótica, sabe? Essa é muito interessante. Dizem até que a menina, Cláudia, né? Que é interpretada pela atriz Bailey Bess, né? O nome dela. Ela vai ser trocada, vai rolar uma alteração aí. Não sei se foi briga de bastidores, né? Eu sei que eu tô muito ansiosa para essa segunda temporada, viu? Essa é a personagem que era do... Meu nome? Que era a Kirsten Dunst, né? Ou não? Isso, a Cláudia. É a Cláudia, ela mesma. Cara, com criança é foda, né? Porque você vai... Eu não sei se a atriz é criança, se já... Ela já é meio... Ela é meio adolescente já. Adolescente. Cara, se você lidar com série, com criança, é foda. Só tu dar uma olhada aí, recentemente botaram até umas montagens lá com o menino que fez o Hugo Cabret, né? Porque ele participou ele é um dos protagonistas de Sex Education e, pô, ele... Nas primeiras temporadas ele era bonitinho, né? Porque ele tava saindo ali da adolescência, agora já tá parecendo o Gilberto Kassab. É complicado mesmo, cara. É foda. É a situação que você não quer nem pros seus piores inimigos. Com criança, então, deve ser mais complicado ainda, cara. Mas, porra, é louco, né? Porque a Anne Rice nunca foi muito explícita nos livros dela, mas... ela tratava os vampiros como seres milenares e você sendo milenar... A gente acabou de falar de Amantes Eternos, né? O Marcos pegou esse filme, porra, você fala de tédio, você fala de exploração de absolutamente tudo, né? O Skylab até fala, cara, não é possível que você, do alto da sua suposta heterossexualidade, e, enfim, ele fala que ele não acredita em vida após a morte, tu não vai dar o cu nenhuma vez, tá ligado? Por favor, né, cara? E, porra, tu imagina pra vampiro, tá ligado? Pra eles, exploração sexual é exploração, e acabou. Não, e deixa eu só falar uma coisa, claro que não saiu ainda, vai sair amanhã, né? Mas o Marcos fez uma recomendação dos 31 dias de Halloween, né, de terror, que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Se você tem uma vida, ou várias vidas, ou várias personalidades, em algum momento você vai ser homem, você vai ser mulher, você vai ser bicho. Então a sexualidade, ela permeia todas essas identidades. Então, às vezes não, né? Tem identidades, no caso que ele vai falar que não estão ativas ainda sexualmente, mas de qualquer maneira, pra tu ver, uma personagem do produto que o Marcos vai recomendar, que já recomendou, que vai sair amanhã, o primeiro orgasmo que ela vai ter é no corpo de um homem. Ela estando homem, sendo homem naquele momento. Então, é tão interessante,
tão interessante. Então, concordo demais contigo. Então, eu acho que esses seres, que são seres centenários, alguns até milenários, né? Não tem aquilo que alguns viram até pedra, né? Nas histórias da Anne Rice, né? Porque eles já não têm mais motivo de beber sangue, né? Eles são muito antigos, eles vão se relacionar com todo tipo de pessoas, se transformar em várias coisas, quando eles têm capacidade para se transformar em bichos, né? Então, né, Marcos, o que você acha? Exatamente, eu concordo. Você está aí com a possibilidade de viver muitas centenas de anos, você provavelmente vai ter curiosidade de experimentar tudo que mais um pouco. Até porque, provavelmente, especificamente falando dos vampiros, essa questão mesmo de você ser macho, fêmea, hétero, isso acaba se diluindo também, né? No caso específico dos vampiros. Eles acabam tendo uma sexualidade muito mais aberta, até porque a deles não é mais genital, né? Ela tem a ver com a troca de sangue um do outro. Então, você não está mais preso a questões, né, digamos assim, reprodutivas e genitais, né? Então é muito doido isso. E a Anne Rice nos livros, embora ela não trate digamos assim, da sexualidade dos vampiros de maneira tão explícita, mas mais do que no filme do Neil Jordan, ela trata muito das questões de relação e psicológicas dos personagens. E talvez eu não assisti a série, mas pelo que você está falando, talvez ela acabe até sob certo aspecto se parecendo até mais com os livros da Anne Rice do que foi até o filme, né? Que tem o Tom Cruise e o Sim. Né? O livro Entrevista com o Vampiro que eu li, por exemplo, ele tem um pouco mais, ou até bem mais, de discussões relacionadas com as relações e a psicologia do que no próprio filme, né? Inclusive. Então fica aqui a recomendação, viu? Não, e aproveitando aqui que eu vou passar a palavra pro Felipe e pro Marcos, eu queria até aproveitar, a gente já falou, porque a gente faz todo ano, quem está acompanhando, se você não conhece, por favor, é bom que você vai ter todo um arcabouço aí de vários podcasts interessantes aí para conhecer. A gente todo ano pega uma localidade, ou uma região, ou um país, e a gente fala, vamos falar desse país, né? Ou dessa região, né? Ano passado foi Sudeste Asiático, que contém uma parte, né? Filipinas, Vietnã, Malásia e por aí vai. Então, a gente às vezes faz umas loucuras, né? Dessa vez isso vai ser Colômbia. Tá um pouco, entre aspas, um pouquinho mais fácil. Mas a gente fez, quando a gente foi falar da China, né? A gente acabou falando muito de Hong Kong, óbvio, né? E falamos do Rigor Mortis, que é um filme que homenageia a sequência de filmes do Rick Lawler, o Mr. Vampire. O Rigor Mortis é um filme do Juno Mack, saiu em 2013, gente. É interessante, é um terror muito mais, enquanto os filmes do Rick Lawler são engraçadíssimos, né? São filmes de ação e tal, de Kung Fu, né? E muito humor e vampirismo e vampiros pulando. Aqui tem uma coisa mais sóbria, mais séria, mais, né, dramática, né? E muito mais assustador, indo mais pro lado do terror mesmo, né? Mas é muito bonito, muito bonito. E é um tipo de filme de vampiro com a questão cultural e que homenageia, como eu disse, esses filmes, né? Então acho que vale muito a pena para quem também não conhece. Só para ficar aqui uma recomendação a mais, tá? O Rigor Mortis, que tá no nosso canal, no OkRu, vou deixar linkado na publicação. Esse filme, Rigor Mortis, é muito sensacional, esse filme do Juno Mack, né? E ele tem além da própria questão porque ele tem essa coisa da tentativa de você trazer alguém que morreu de volta à vida, coisa que você não deve tentar fazer, né? Então tem essa coisa de você tentar trazer alguém à vida e através de rituais que vão dar errado, a pessoa volta como essa coisa monstruosa, né, e vampiresca. Ao mesmo tempo tem os vampiros têm um pouco também daquela coisa das tortas japonesas, né?
dos fantasmas, porque é como se fosse uma espécie de meio morto-vivo, meio fantasma, meio espírito maligno, meio possuído, e é uma mistura dessas coisas, e o filme tem um ritmo, ele ao mesmo tempo que ele tem aquele drama com pé no melodrama, né, que a gente vê muito no cinema oriental, mas ele acaba tendo um ritmo, reviravoltas e um monte de coisa que acontece, e ele vai os perigos, os medos, as criaturas sobrenaturais e monstruosas, elas vão se sobrepondo, e é um negócio assim que é alucinante. Quem assiste o começo desse filme não faz ideia de onde esse filme vai parar, do meio pra frente, né? É muito legal Rigor Mortis. Eu lembro que a gente adorou, cara, quando a gente foi falar, porque, viu, Felipe, falar da China até complicado, porque os caras têm uma questão são rigorosos, né? Os roteiros são analisados, sabe, por uma junta, né? E tal, não é à toa que o Zhang Yimou, que é um grande cineasta, ele tem muito trabalho, né, para poder colocar a visão dele nos filmes, mesmo entendendo que ele trabalha muito bem, né? Em conluio ali com o que pode e o que não pode fazer. Mas, ou seja, você acaba falando de o quê? De Hong Kong, né? Porque tem a ver também. Você fala de China, você pode falar de Hong Kong. Então acaba sendo um cinema muito mais rico e muito mais trash também, viu? Diga-se de passagem, viu? Eu adoro, acho muito bom. Muito bom. Então vamos fazer mais uma rodadinha, você, Felipe, depois o Marcos, e aí a gente fecha o podcast. Capricha aí, Felipe. Bom, eu queria falar um pouquinho do Martin, que é um filme do nosso querido Jorge Romero, né? Que ele não é exatamente um filme de vampiro sobrenatural, mas é um filme sobre, aliás, do Martin e do Beijo do Vampiro, que é com o Nicolas Cage, que são filmes que conversam muito entre eles, né? O Martin, se não me engano, é dos anos 70, é um filme sobre um sujeito que ele trata do vampirismo mais como uma condição, uma doença, né, do Idona, que é muito bom. Poucas pessoas lembram desse filme. Esse filme ele foi entre os dois primeiros filmes do Romero sobre vampiros, né, sobre mortos-vivos, né, sobre zumbis, entre o Night of the Living Dead, ou Noite dos Mortos-Vivos, e o Despertar dos Mortos, de 78, se não me engano ele é de 73, é muito bom, é uma doideira sem tamanho, baixíssimo orçamento, conta muito com as atuações, eu acho sensacional. E o outro ele tem um outro nome brasileiro, mas o nome que eu lembro dele é O Beijo do Vampiro, que é Kiss of the Vampire mesmo, eu acho, que é de 88, se eu não me engano, que é com o Nicolas Cage. Em que o Nicolas Cage, ele acha que ele foi mordido por uma vampira, né, que é a personagem da Jennifer Beals, e, cara, meu irmão, é um filme sobre relações abusivas, assim, se você é um pouco sensível com relação a relações abusivas, principalmente em trabalho, eu não recomendo que você veja, porque o filme é capaz de dar um monte de gatilho, mas o Nicolas Cage, ele acha que ele é um vampiro e vai fazendo uma loucurada. Ele é um chefe extremamente abusivo, né, com a menina que trabalha na empresa dele, né, ele é agente literário. Cara, é uma loucura. O Nicolas Cage está completamente maluco. O Nicolas Cage tem chance de ficar fazendo referências o tempo todo ao expressionismo alemão, aos filmes do Murnau, né? Ele, porra, tem momentos que ele imita as posturas tanto do personagem lá esqueci o nome do personagem do gabinete do Dr. Caligari, o cara que o sujeito lá que é grandão, quanto do Nosferatu do Murnau. Cara, vale muito a pena ver. Esses são mais difíceis de achar, vocês vão ter que dar seus pulos aí, vocês já sabem por onde ir. Mas, cara, são dois filmes que falam sobre vampirismo, são muito doidos e vale muito a pena ver, cara. O do Nicolas Cage, então, vai tomar no cu, cara. Assim, uma loucura. Ele... tem gente que fala que é o The Office antes do The Office, né? Só não é um comentário, mas porra, é uma parada de relação abusiva em trabalho absurda. Interessante, pô. Legal. E detalhe, né? Agora o Nicolas Cage fez o Renfield, né? E ele Sim. É um vampiro de novo. Pô, que por sinal, assim, não é bom esse filme, mas a parte que toca o Nicolas Cage é maravilhosa.
Ele tá com a maquiagem sensacional. Ele todo destruído mesmo, todo carcomido, é maravilhoso, é muito foda. Ah, legal. Não, e você falou das relações de trabalho, né? Eu sei que não é minha vez de falar, não. Só pra ficar aqui, sabe aquele parênteses? Tem uma comédia que muito interessante nessa questão meio The Office, até trata da questão do trabalho. Tem o Pedro Pascal, gente, fazendo um chefe filha da puta. Você falou chefe filha da puta, né? E tem o Pedro Pascal aqui, que é o Bloodsucking Bastards, que é um filme maravilhoso, absurdo, que se passa todinho também no escritório de uma contaminação e faz claro esse link, né, que tu fez também do chefe que é um vampiro, ele tá sugando a vida, a alma, a vontade de viver dos funcionários, por que não o sangue? Né, então, é do Brian James O'Connell, né, muito interessante. Eu acho que tá no nosso canal também, o Bloodsucking Bastards. Desculpa, eu fui fazer uma recomendação, me recomendação, Felipe. Não, tudo bem. E aí, Felipe, tu terminou, querido? Sim. Ah, Marcos, então fecha aí para eu poder dar um encerramento, então. Eu vou recomendar um filme que fez bastante sucesso, eu diria, fez um certo rebu, né? Foi muito falado em 2014, que é aquele A Garota Sombria Caminha pela Noite. Olha, adoro. A Girl Walks Home Alone at Night, o da Ana Lily Armipur, né? Que eu acho que é uma entrada diferente também, né? Nessa coisa do filme de vampiro. Ele é, de certa forma, ele é um filme de vingança também, porque tem ali, paira no ar essa coisa da condição da mulher, né? Extremamente oprimida ali Ele é um filme iraniano, né? Se eu não me engano. É, iraniano, sim. E a gente vê aí as reportagens e as notícias do quanto é difícil ser mulher no Irã, né? E do quanto a mulher está sempre em risco ali, né? Por conta não só da repressão religiosa e tudo mais, que especificamente no Irã ela é muito, né, voltada contra a mulher, e também por conta da violência dos homens, né? Violência física e até da violência policial também, né? É todo um sistema meio opressor e que traz perigo mesmo de vida, né? Perigo de morte. E esse filme aí, ele trata de uma mulher, uma moça, uma vampira, que ela sai à noite ali em Teherã, se eu não me engano, e ela tá procurando vítimas, só que ela escolhe homens que são potenciais abusadores ou homens que potencialmente podem cometer ou já cometeram violências contra mulheres. Só que tem esse aspecto do filme que é bem interessante, porque ele traz um comentário sociopolítico ali, mas eu acho também que, falando especificamente ali da porção mesmo de horror e de vampiro, o filme, além de ser um ótimo comentário social, no que ele faz, no trabalho dele de horror, no trabalho dele de criar um clima de suspense e um clima de medo e opressor, ele também é muito eficiente. A narrativa dele, a escolha do preto e branco, a antecipação, esse filme que ele tem cenas violentas e cenas dantescas, mas ele trabalha muito bem a antecipação antes que essa violência exploda na tela, né? E é muito bacana e muito bem feito esse filme, vale muito a pena. Muita gente assistiu, ele foi bastante comentado, né, quando ele foi lançado uns quase 10 anos atrás, mas quem viu na época, vale a pena a revisão, e quem ainda não viu, procure, que vai ter uma experiência muito interessante, assim. E olha que é um filme que ele tem bem poucos recursos, assim, eu diria, em termos de orçamento, mas o talento da Ana Lily Armipur aí, ele esbanja, né, nesse filme. Nossa, muito bom, né? Eu lembro que esse filme também me causou uma ótima impressão, gente, porque filme muito, né? Eu sou feminista, né? Um filme que traz esse debate aí e tal. Eu adoro uma cena nesse filme. O Felipe vai lembrar também, caso ele tenha assistido, que tem um momento que tá um cara andando na rua e ela tá do outro lado da calçada à noite. E tipo assim, o cara anda, ela anda. O cara para, ela para.
E ele começa a ficar desesperado. E isso faz um link, obviamente, com esse negócio da gente, que é mulher. A gente não consegue andar na rua em paz, né? A gente tem muito medo, né? Caralho, bicho, pelo amor de Deus. Não, e ela para e olha pra ele. Ele olha para ele e começa a ficar com muito medo, né? É uma situação invertida, né? E ela é uma vampira, né? Então é sensacional mesmo. Tem aquela cena que tem um menino, né? E ela faz aquela... Porque tem um momento em que o rosto dela se transforma num rosto de vampiro mesmo, medonho, né? E ela mostra aquela cara de vampiro pro menino e fala, quando tu crescer, se tu fizer perversidades com as mulheres, eu vou te pegar. Então esse moleque aí, né? Tem um filme recente que até saiu do catálogo da HBO Max chamado The Night, que também explora esse eu sinceramente não sei se ele é coprodução iraniana ou não, mas os personagens são iranianos e, cara, parece que tem uma cena de filmes de terror que a ser explorada no Irã que parece muito interessante, cara. Eu não sei se enfim, por conta a gente tem uma visão meio idealizada, às vezes até pro mal dos países de origem árabe, mas a gente está mais do que acostumado a ver muita coisa boa vindo do Irã, né? Eu imagino que lá tem uma cena de terror que possa ser promissora. Até um negócio pra gente futuramente pensar aí, num desses nossos podcasts aí de temática de países, né? O The Night é sensacional, cara. Eu não vi. A Garota Escura, pô, é muito bom, cara. É muito bom. Acho que é 2020 ou 2021. É bem recente ele. É bem legal. Vou atrás, agora, é bizarro porque o filme na HBO, ele acabou de sair do catálogo da HBO, mas na HBO só tinha ele ou em espanhol ou em português. Mas porra, cara, isso é de sacanagem, né, cara? Caraca, cara, o filme é em persa, tá ligado? Vai tomar no cu, eu fico... Porra, assim, nada contra, eu às vezes vejo filme, eu vi um filme dublado hoje, não tenho nada contra, agora, porra, você deu opção no idioma original, né? Outro dia eu fui ver também o The Ride, Operação Invasão, do Gareth Evans, lá, o indonésio. Nossa, indonês. Adoro. Muito então, bom. o filme só tinha em espanhol na HBO, há pouco tempo atrás. Aí na Netflix... What the fuck, né? Detalhe, streaming caro, né? Não é barato, não. Não, cara. Tem vários streaming aí que fica dando barrigada, né? Você vai ver, só tem só dublado. O Prime Video mesmo, o Sob Suspeita que eu escrevi recentemente, só tinha dublado. Só tem dublado lá. Ainda nem que a gente tá torcendo o nariz pra dublado, é porque, porra, me dê a opção, cara, que não tá sendo pago, né? Ainda mais, assim, nesses casos. O Sob Suspeita é um filme que todo mundo elogia, do Sidney Lumet, e todo mundo elogia a atuação do Vin Diesel. Eu quero ver o Vin Diesel falando, cara. Eu quero ver ele falando lá, eu sou o Groot. Foda-se, eu quero ver ele falando. Mas nessa época o Vin Diesel não grunhia ainda. Ele passou a grunhir depois do Velozes e Furiosos. Bom, eu vou te falar, eu já sou contra, porque ele tá com cabelo nesse filme, Marcos. Aí não. Eu sou totalmente contra. Com cabelo não dá. Eu comecei a ver aquela série The Strain, tá ligado? Que também tem coisa de vampirismo. E, porra, tem o Corey Stoll lá, aquele careca lá. E ele também ele está com cabelo. Cara, aquilo ali eu acho totalmente antiético. Isso é broxante, cara. Com cabelo não rola. Não, eu comeria ele de qualquer jeito, que eu acho ele bem gostoso. Mas, porra, ele é foda, né? Porque eu já tenho um problema com filme de peruca. Série de peruca é foda. Porra. Não, o The Strain é uma série que ela a primeira e a segunda temporada, mais a primeira até, é muito legal, cara. Pena que não acaba muito bem, mas enfim, depois fica difícil, viu? Mas até o momento em que explode uma determinada bomba, e até a série até que tá indo, depois que acontece uma certa explosão de uma bomba lá, eu vou te falar que explodiu a bomba, acho que foi no cérebro dos realizadores, porque daí pra frente é difícil, mas enfim, mas o Corey Stoll tá muito bem na série. Sim, ele é ótimo, cara. Ele é muito motor, cara. Eu adoro ele. Sim. E ele, já que a gente tá falando de vampiro, né? E ele tem essa coisa ele é um personagem muito dúbio, né? Moralmente na série. E ele leva essa dubiedade moral até o final. Assim, no caso do personagem dele, não perde o interesse. Tem uns outros coadjuvantes que são meio... mas no caso dele é bem bacana mesmo.
Sabe que eu tenho que ver essa série? Eu comecei a assistir The Strain e eu não terminei de assistir. Né? Eu não terminei. Eu quero assistir, gente. Eu vou assistir. O Marcos adorava, ficava assistindo amarradão. Ela tem episódios... eu tinha uma relação meio de amor e ódio com essa série, porque ela tem momentos muito sensacionais. E outros que, pelo amor de Deus, viu? É difícil. E o final é... Bom, não vou querer estragar a experiência de ninguém, né? Mas... E ela é uma doideira. Ela é baseada no livro do Del Toro e do Chuck Hogan, que também escreveram lá o... eu esqueci o nome do filme, do livro. O livro de vampiro também. Mas nos episódios que essa série acerta, que é, vamos dizer assim, sei lá, uns 40 a 45, 50% dos episódios, tem momentos do caramba, muito legais mesmo, assim, né? E os que ela erra da raiva. Legal. Não, então vamos nos encaminhando pro final aqui, que a gente até passou um pouquinho, né? Foi culpa do meu fone de ouvido aqui que deu essa vacilada e descarregou, né? Mas olha só, eu quero agradecer ao Felipe pelo bate-papo, espero que você volte logo. Aliás, o Felipe também vai mandar áudios pra gente, pros nossos 31 dias de horror, hein? Porque vocês sabem, né? A gente vai falando de terror o mês inteiro, chega no final do mês a gente vai ter o nosso podcast, esse ano, como eu disse, é Colômbia. Felipe também vai mandar, então logo mais vai ter videozinho no canal com comentários do Felipe. Mas eu quero te agradecer, Felipe, e pedir para você chamar a galera para ir também para onde você está escrevendo, gravando podcasts, né? Onde tem seu conteúdo. Fica à vontade. Felipe, eu quero aproveitar também e te agradecer por você ter escrito sobre o filme O Grande Silêncio, que eu adoro esse filme. Pô, cara, esse filme é maravilhoso. Eu acho ele do caralho. O Sérgio Corbucci, ele é qualquer coisa, né, cara? Ele Sim. Ele é muito... Eu acho ele até melhor do... Aliás, vejam Django e Django, que é um documentário muito foda que o Tarantino e o Rogério Deodato, pouco antes de morrer, infelizmente ele já não está mais entre nós, né? Conversam sobre o cinema do Sérgio Corbucci, sobre as influências do Sérgio Corbucci. Eles falam muito sobre o Vingador Silencioso do Tarantino, então... O Tarantino é tarado por esse filme, né? Porque claramente o Oito Odiados ele chupa tudo que ele pode do Vingador Silencioso. Esse filme ainda tem a trilha do nosso Ennio Morricone. Cara, é bom demais. E o Rogério Deodato, ele foi assistente de direção do Sérgio Corbucci, uma porrada de filme. Ele começou ali como o Corbucci, o Leone e outros caras foram assistentes de direção em vários filmes ali de filmes de gladiadores, filmes italianos que copiavam os filmes épicos, né, os Espartacos da vida. O Deodato foi assistente deles, assim como o Mário Bava foi assistente de direção dos filmes que o pai dele produzia. O Lamberto Bava foi assistente de direção do pai e do Dario Argento nos filmes. Enfim, é uma cadeia. Os italianos são maravilhosos nesse ponto, cara. Vai um fazendo as coisas lá. O Cláudio Fragasso começou como assistente de direção do Lutfult, depois foi fazer os filmes ruins dele, todos que eu adoro também. Muito bom. Mas enfim, eu tô lá no cinealerta.com.br, a gente grava nossos podcasts, sai pelo menos um a cada 15 dias, e eu tô escrevendo sempre normalmente sobre filmes de B, filmes de terror. Volte e meia a gente fala sobre, finais de mês a gente fala sobre filmes de ação oriental, filmes de máfia, e no começo de mês, toda primeira e segunda de mês, eu falo sobre algum filme de western, e esse ano a gente tá fazendo só western spaghetti. De repente nos outros anos a gente fala sobre outras coisas, mas por enquanto é só western spaghetti também. Mas a gente fala sobre filme de máfia, sobre filmes de artes marciais, mas é basicamente terror, gente. Eu gosto de falar de filmes de terror. Eventualmente a gente fala de uma outra coisa lá, um Albert Pion aí, que pra mim é sempre terror também, porque mesmo os ciborgues da vida são todos terríveis e maravilhosos da sua maneira. Enfim, é isso, é sempre um prazer conversar com vocês e tamo juntos. Maravilhoso, né? A gente tá numa sintonia muito parecida, a gente gosta de curtir às vezes até as mesmas coisas, né? Reassistir esses filmes antigos, né? Então é claro que a gente já tá junto, né? A gente ia se encontrar nessa internet, né, Felipe? Sim. Né? Como eu brinco que as boas pessoas acabam todas se trombando, né?
por aqui, né? Mas muito obrigada, meu amigo. Curtam, por favor, né? Sigam lá, escutem, por sinal, o mais recente, pelo menos que eu escutei, o Felipe conversando com o Alexandre, com o Davi lá sobre Old Boy, porque foi muito bom, Felipe, escutar vocês. E eu fui assistir no cinema, né? Eu até compartilhei com as pessoas aqui que eu passei muito mal, né? Porque a sala estava muito gelada, a minha pressão começou a baixar muito, sabe? E eu tive um problemaço, assim, ou seja, o cara pegou minha experiência cinematográfica e jogou no lixo, né? Aí eu fui atrás, né? Fui reclamar, mandei e-mail, né? Aí eu tô com os vouchers aí que eu tô esperando pra poder lançar esse filme do Scorsese pra eu ir lá. Vamos ver se dessa vez eu vou levar até um casaco para os caras não estragarem meu rolê, né? E tal, mas é muito bom poder falar contigo e eu que agradeço com toda certeza, viu? E Marcos, muito obrigada, meu parceiro de gravação. Você quer deixar um recado no final aqui para os nossos ouvintes, nesse especial sobre vampiros, né? Ó, semana que vem, né, Marcos? Vamos compartilhar com a galera. O tema vai ser interessante, hein? A gente vai pegar um programa de rádio, que o Marcos está até tá terminando de ler o livro, comentar, tocar para vocês, né? Que era, antigamente, Felipe, passava esses programas, se tinha lá nos Estados Unidos, um exemplo, né? Eu tinha o Suspense, né? Que era famoso porque tinha Agnes Moorehead, aquela, nossa, atriz incrível, né? Que tinha o Orson Welles, né? E tal, tinha o pessoal fazendo aqueles programas de rádio. Aqui no Brasil tinha como é que era, Marcos? O Incrível, Fantástico, Maravilhoso, como é que é o nome? O Incrível, Fantástico e Extraordinário, que era o programa do Almirante, né? Nossa, histórias de terror, Felipe. Histórias, sabe? Claro, não tem todo aquele aparato de sonoro, né, que as pessoas faziam, mas eram programas muito famosos. Inclusive o pessoal fez o resgate desses programas e tem histórias do Arco da Véia, entendeu? Então o Marcos está terminando a leitura e a semana que vem o nosso podcast vai ser sobre esse programa de rádio aí, porque tinham vários no Brasil, né, Marcos? Né, de histórias de terror, inclusive, mas esse daí fez muito sucesso, né? Sim, ele foi meio que precursor, né? Depois outros, né, vieram ali falando também histórias de cunho às vezes sobrenatural. Ele Correia, né, um exemplo. Olha, é uma coisa legal, gente, o podcast brasileiro, ele é fruto muito do que era a Rádio AM. O nosso podcast, ele tem uma estética da Rádio AM. Então, porque a gente pensa que não, mas sim, a gente tem uma estética muito parecida com a Rádio AM. Então, é legal você conhecer os programas de rádio antigo, né? A Jovem Pan, né? Que a Jovem Pan hoje em dia é sinônimo, pelo menos para quem é de esquerda, né? De puro lixo e fake news, né? Mas a Jovem Pan tinha o Djalma Jorge, e eu lembro quando eu era mais nova, eu não perdia um programa de Djalma Jorge, que era engraçadíssimo, assim, era um cara que falava assim, como é que é? Com uma voz assim, eu não vou saber imitar, gente. Mas ele eram uns programas engraçados, roteiros hilários e absurdos, né? E o terror brasileiro, ele também, eu gosto de imaginar, porque pensa, você tinha todo horário, um programa de fulano, 6 da tarde, sei lá, na sexta-feira, tinha uma história de terror, né? Isso é muito legal, então a gente vai explorar isso daí na quarta-feira que vem, tá? Já combinei com o Marcos. E vamos falar um pouquinho sobre esses programas, tocar para vocês. Então vai ser legal. Mas, Marcos, deixa uma mensagem aí pro pessoal no final aqui do nosso podcast, por favor. Mantenha o seu alho, suas cruzes e suas estacas sempre à mão. E se alguém, principalmente se você mora no 2º, 3º andar, 4º andar, se alguém aparecer e você não tiver varanda, e alguém aparecer do lado de fora da sua janela pedindo para entrar, se eu fosse você, não abriria a janela, mas, enfim, você que sabe. Vocês viram que estão votando uma lei aí, que eu acho que não vai passar essa porra, né, mas já passou por uma parte, para vender sangue, vender plasma e tal. Qual é o potencial do povo querer vender o sangue todinho? Tipo Estados Unidos, sabe, que você vê aqueles filmes que a pessoa saiu do banco de sangue lá toda caindo pelas beiradas e passando necessidade. O Brasil é um país que realmente é complicado, né? Isso é uma aberração, né? E tal, né? Vai na linha daquele imbecil, que eu não lembro o nome, que falava que o certo era a gente poder vender os órgãos, né? E tal.
Então... Nossa, cara, é um merda, bicho. É um merda, eu nem lembro o nome desse merda, mas os caras estão passando uma lei que tu pode vender plasma. Sabe qual que é a função disso pro Brasil? É o vampirismo, né? Capitalista do mais profundo, né? Possível, né? Você vai ter que vender 1 litro de sangue e daqui a pouco vai poder comprar 1 quilo de arroz. Sei lá. Não, isso quando não te pegarem e não te matarem pra tirar todo o teu sangue, né? Na verdade. Né? Não, e a gente acha isso, vê isso como uma coisa impossível? Eu acho plenamente possível, né? É um absurdo, tem que ser brecado, né? É um absurdo, né, Felipe? Meu Deus. Senão vira tipo aquele meme que tá no Simpsons mesmo, o Bart perguntando. Quanto é pra vender um rim? Sei lá, vou chutar um número. $15 mil. Tira os 2. Aí ele morre e fala assim: Bart, ganancioso, porém não entendia nada de anatomia. A gente ri pra não chorar, viu, porra. A gente tá falando aqui de vampirismo, né? Vampiros existem no mundo real, eles se chamam bilionários. É que a diferença é que os vampiros sobrenaturais sugam uma pessoa só de cada vez, enquanto que os vampiros do mundo real, os bilionários, sugam às vezes dezenas de milhares, né? De cada vez. Não digo nada por questões legais, o que eu penso de certas figuras que estão defendendo o milionário. Mas, gente, então olha só. Muito obrigada para você que esteve até aqui. Olha, eu sei que você não... alguém comentou, que bom, vou poder ler um comentário, gente. Vamos lá. Antes de eu terminar, vou ler o comentário aqui. É do Davi Silva. Davi, obrigada, vou ler. Que emoção pegar uma live de vocês. Estou ouvindo o podcast de Twilight Zone há uns 2 anos. Quase 3. E pouco, desculpa pelo meu chat, está muito ruim. E pouco comecei o de House of the Dragon. Tamanho aprendizado no cinema e na vida. Vocês são ótimos. Olha que honra, né, Marcos? Obrigada, Davi. Obrigada. Fiquei muito contente com o comentário. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada. É um prazer, né? Não que nós sejamos, né, melhor que ninguém, mas é um prazer. A gente começou The Twilight Zone e eu nem consegui imaginar, Felipe, que a gente ia conseguir terminar, viu? É tanto programa que eu falei, meu Deus do céu, mas a gente conseguiu, viu? E detalhe, ainda mais, ano que vem ainda vamos fazer de Galeria do Terror. Então a gente é bem doido mesmo. E vai embora abraçando o capeta, a gente faz isso mesmo. Os caras se perdem no personagem. Mas, Davi, obrigada pelo carinho, viu? Que bom ter a sua companhia e que bom poder fazer companhia para você. Obrigada. Comenta, viu? A gente adora que comentem lá nas publicações e o algoritmo, quando alguém comenta, eles também entendem que alguém tá gostando, né? E dá para recomendar para outros. Então, se você ouviu o podcast, lembre-se de comentar, porque isso é muito bom para quem faz podcast, né? Quem produz podcast. E é isso, gente. É claro que o nosso bate-papo aqui, a gente não tinha nem a pretensão de falar sobre todos os filmes de vampiro possíveis, né? Até porque, pelo amor de Deus, né? A gente tem todo um universo cinematográfico, né? Cultural e tudo. Nós falamos de vampiros de diversas regiões nos podcasts de Halloween. Então, eu até sugiro para quem quiser conhecer um pouquinho, ir nos programas especiais de Halloween e baixar, escutar, porque a gente fala das temáticas de terror, entre elas normalmente acaba entrando a temática do vampiro, né? Então, vale muito a pena. Então, obrigada para quem está aí, para quem comentou, para o Davi, né, que comentou, muito obrigada, para quem nos acompanhou. E estaremos de volta, então, na semana que vem, tá? Falando sobre esses programas de terror da rádio brasileira, especificamente esse daí que a gente já mencionou. E nos encontramos, tá? Nos próximos podcasts. E, por favor, todo dia tá saindo vídeo aqui dos 31 dias de Halloween, né? Compartilhem, comentem, ajudem a gente a divulgar, né? Porque a gente, sabe, a gente precisa ter divulgação para que as pessoas saibam o que tá rolando e é tão legal, né? Que o Marcos recomendou, que vai sair amanhã, gente, é um soco no estômago esse filme. Ele é fortíssimo, inacreditável. Talvez um dos filmes de terror que mais tenha me incomodado recentemente é esse daí que ele vai recomendar, que vai sair amanhã, tá? Então se inscreva no canal e nos encontramos na próxima semana. Um grande beijo pra vocês, gente. Fiquem bem. É nóis. Na Fazenda Transilvânia
caso aconteceu num lugar mal assombrado, onde um vampiro morreu depois de 400 anos, talvez por obra do destino. No castelo do vampiro foi morar um casal e um menino. Toda noite o vampiro vinha matar a criação, rasgando o animal no dente, espalhando sangue no chão. A mulher chamou o padre pra benzer todos os seus. Padre veio e rezou, mas o homem blasfemou, pois não tinha fé em Deus. E numa noite chuvosa, o menino foi pra escola do Mobral, esquecendo o crucifixo contra o rei das trevas e do mal. Meia-noite, que tristeza, lá pelas bandas do mangue, acharam o corpo do menino sem uma gota de sangue. Meia-noite no dia de São Jorge, em que o mundo vira maldição, apareceu o vampiro no meio do estrondo de um trovão. Matou o marido descrente, mas a mulher se defendeu. Foi com a cruz pra cima do vampiro, que virou morcego e desapareceu.